Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor. E aí pessoal, estamos aqui agora para dar continuidade agora ao conteúdo é uma sequência, né? O conteúdo de história é uma sequência, mas a gente vai estar introduzindo agora, na verdade, o conteúdo, os meios de comunicação e a imprensa no Brasil, tá bom? Veja bem, esse é o tema do mês de outubro, a primeira parte do conteúdo, e esse conteúdo está no módulo 4, capítulo 7, e só para vocês saberem, a atividade está na página 248, tá bom? A gente vai estar respondendo essas atividades aí, porque nas próximas aulas a gente vai estar tentando fazer a correção com vocês, para que não fiquem dúvidas. Veja bem, a gente vai estar falando agora sobre os meios de comunicação e também sobre a imprensa, o trabalho da imprensa aqui no Brasil. Só lembrando que uma época do Brasil em que muita coisa acontecia no governo, muitas mudanças, né? E às vezes até causando aí uma insatisfação popular. Por isso a imprensa teve um papel fundamental nessa época na questão de informação para a população. Veja bem, a imprensa é um conjunto de meios de comunicação, tá? Desde rádio, TV, câmeras que filmam, tá? De filmes, no caso, revistas impressas, escritas, enfim, fotos, todo um conjunto de meios de comunicação, desde aqueles que é por meio da voz, tá? Como até mesmo aqueles que são impressos ou audiovisual. Todo esse conjunto de meios de comunicação é o que nós consideramos como imprensa. E ela teve um papel fundamental na história do Brasil ao longo das suas origens, né, do descobrimento do Brasil até os dias atuais. Veja bem, ao longo dos anos a imprensa foi se diversificando e passou a abordar assuntos relacionados à política, à abolição da escravidão e ao papel das mulheres na sociedade, além disso, direito dos operários. Se você observar pelos temas abordados na evolução da imprensa, você vê que o papel da imprensa ele foi meio que se ajustando à necessidade da sociedade, aos assuntos que eram debate, que era o centro das atenções, tá, ao longo da história. E se você observar os jornais de hoje, também funciona assim. São assuntos que são manchete, assuntos que são a prioridade, são os assuntos principais falados dentro da sociedade, os principais acontecimentos dentro da sociedade, dentro da nação. E isso é o tema dos jornais desde suas origens. Então, assim, levando em consideração que na época do surgimento das primeiras formas de jornais, tá, impressos, no caso, no início, a imprensa se limitava ao jornal impresso, tá, e levando em consideração que nessa época grande parcela da população não sabia ler nem escrever, tá, era totalmente à margem desses assuntos de ordem social, né? E a imprensa nesse período teve grande desafio. É tanto que muitas dessas primeiras imprensas, tá, elas funcionavam no Brasil meio que de forma clandestina, sem divulgação. Ela não era nem sequer brasileira, na verdade era produzida em outros países e chegava ao Brasil, tá bom? Nos porões dos navios de forma clandestina e não declarada. E uma vez chegando aqui, as informações já até às vezes ultrapassadas, mas uma vez chegando aqui, era rapidamente divulgada no meio da sociedade. Infelizmente, muitos não sabiam ler, apenas olhavam as gravuras, né? E isso foi uma grande barreira para esse primeiro momento da imprensa aqui no Brasil, tá bom? E aí, mais especificamente, no século XIX, esse foi o primeiro, digamos assim, obstáculo que a imprensa encontrou, levando essa primeira forma de jornal, né, o Correio Brasiliense, a sua, digamos assim, falência, e automaticamente fechou suas portas e encerrou sua atuação no Brasil. Veja bem, no século XIX, isso aqui foram os primeiros jornais. No século XIX, poucas pessoas sabiam ler e escrever aqui no Brasil. E por essa razão, os jornais eram acessíveis a pouquíssimas pessoas, geralmente a parcela mais, digamos assim, mais rica da população, tá? Somente eles conseguiam estudar e tinham informação a ponto de poder ler os jornais. Em 1808 começou a ser publicado no Brasil o Correio Brasiliense, tá? Infelizmente esse jornal de suas origens, tá, ele não era brasileiro, tá? Nós vimos que ele era produzido na Inglaterra e só então chegava ao Brasil e aí as informações eram divulgadas. Depois ele passou a ser impresso aqui no Brasil, mas como existia esse grande desafio, poucas pessoas sabiam ler e escrever,
não teve grande êxito, tá bom? E aí foi-se uma época de grandes barreiras aí, na verdade, para que esse jornal pudesse ganhar notoriedade. Um jornal trazido ao Brasil de forma clandestina, tá? Infelizmente, encerrava sua atuação no Brasil, na história da imprensa brasileira, mas deixava aí a porta aberta, o caminho feito para que outras empresas começassem a surgir. E aí a família real portuguesa, tá, investiu nessa área aí do Brasil, tá, criando informação, criou a primeira biblioteca, incentivando a população a buscar informação, para que só então tornasse mais viável a criação da imprensa aqui no Brasil. Então a Biblioteca Real foi trazida pela família real portuguesa, muitos teatros, né, muitas escolas foram introduzidas aqui e muitas pessoas começaram a ganhar, digamos assim, informação, aprendendo a ler e a escrever. E aí, só então, a imprensa régia, de certa forma, surge no Brasil, trazendo aí informação à população. Veja bem, depois, em 1808, foi criado o jornal Gazeta do Rio de Janeiro. Isso já bem depois, tá? E aí o que acontece? Nessa época aqui, muitas pessoas, o objetivo não era nem tanto as massas, era aquela parcela da população que já tinha mais informação, tá? Que já conseguia pegar o jornal e ler, tá, totalmente, e se informar acerca dos principais acontecimentos. Geralmente eram grandes políticos, grandes empresários, pessoas que tinham alguma informação, e muitos deles até que vinham de Portugal para o Brasil, e aí encontrava aqui essa primeira forma de imprensa no Brasil, tá? A primeira atuação da imprensa brasileira, totalmente brasileira, essa daqui criada totalmente no Rio, tá? E justamente pela família real, com grande êxito, com grandes investimentos na questão de aparelhagem para impressão de textos e imagens. Então, assim, foi na época em que o Brasil começou a se despontar e a imprensa brasileira automaticamente ganhou notoriedade. Queridos, essa primeira parte a gente está finalizando aí, tá? Meios de comunicação e a imprensa no Brasil. Essa daqui foi a origem de tudo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula de história, tá bom? Falando agora sobre o Brasil nos tempos do Império. Meus amados, já deem uma olhada nessa tarefinha aí, tá? E daqui a pouquinho a gente volta com a continuação do conteúdo. Não saia daí, continua acompanhando aí as aulas, dê uma olhada, analise bem e acompanhando principalmente pelo tema do livro, tá? E daqui a pouquinho a gente volta com a continuação desse conteúdo. Um abraço a todos e até daqui a pouco.